Tem um tripé do crescimento espiritual e por isso comecei pela palavra. Estudei durante 2 quarta-feiras sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. Mês passado, ministrei sobre o jejum e hoje será sobre a temática da oração. São esses 3 campos em que nós cristãos devemos nos dedicar, nos debruçar para crescer e ativar o sobrenatural de Deus. Então, recapitulando um pouco, a ferramenta do jejum é uma ferramenta de consagração, uma ferramenta onde o cristão ele aflige a carne para que o seu espiritual cresça a cada dia. Então é uma ferramenta muito eficaz e interessante que logo depois da pregação, mês passado, já começou uma dor de cabeça sobre a minha vida, alguns ataques. Na quinta-feira, eu trabalhava na sexta, já comecei a piorar a ponto de tomar remédio que eu sempre tomo e dar alergia. Uma coisa que não tinha lógica. E aí foi o momento que eu entendi que era para passar. Então foi uma noite que eu dormi bem, mal. E no dia seguinte, no serviço, eu resolvi encarar o jejum escrito em Samuel, onde era das 6 da manhã às 6 da noite, com o propósito de restabelecer ali, criar ali um ambiente de guerra de contra-atacar. Então, as passagens que os irmãos se recordam, era um momento onde a população era uma população agropastoril, a água era bem escassa, assim como é hoje para algumas regiões. Então, eles derramavam a água, simbolizando que o sustento era Deus. E ali também, nesse ato simbólico que eu fiz durante todo o dia, e deu às 18 horas, eu fiquei muito bem do que eu estava, quase 100%, em torno de 95%. Então foi uma maneira coerente daquilo que eu preguei, automaticamente, logo depois, eu pude colocar em prática, vivenciar isso mais uma vez. Então o jejum ele é realmente sobre isso, sobre alimento, sobre bebida. Eu não acredito muito no jejum de chocolate, jejum Coca-Cola, de redes sociais, tá, irmão? Então, eu não sou adepto desse tipo de jejum. Então, a gente deve construir com base naquilo que os homens de Deus, mulheres de Deus, já construíram dentro da Bíblia. A gente vê diversos relatos, desde o exemplo feminino com Esther, uma rainha, que se impôs. Durante 3 dias ela jejuou, ela orou ali com as suas servas para entrar na presença do rei Assuero. Teve misericórdia e então conseguiu mudar o rumo da nação. Então o povo que antes estava condenado à morte, essa condenação ela foi transformada em graça, em misericórdia de Deus. A gente vê isso também na vida de Daniel, a gente vê em Neemias, ali quando ele vai discutir, vai degladiar ali com Sanbalat, Tobias, aqueles três personagens que estavam tentando impedir a construção do muro. A gente vê Esdras no caminho até Jerusalém, um caminho perigoso. Ele coloca ali, se coloca em jejum e oração para que a viagem seja bem sucedida. A gente vê Moisés, 40 dias, a gente vê Jesus, 40 dias. Então são relatos que a gente consegue colocar por base e construir naquilo que já está construído. A gente não precisa reinventar a roda. Então, é claro, existem seres humanos, existem idades, existem uma situação às vezes física que te impede de fazer o jejum e às vezes você tem a vontade, mas hoje não tem a condição de fazer. Então, só relembrando, a gente percebeu também que existe uma cidade que ela conseguiu se livrar da ira de Deus porque fez jejum. Uma cidade gentia, Nínive. Então, Jonas já previa a misericórdia de Deus, não queria ir para Nínive. Jonas entrega a mensagem ao rei, aceita, e a cidade inteira é colocada sob o jejum, durante 3 dias, até os animais. Então, Deus tem a sua ira aplacada. Imagina qualquer cidade do mundo fazendo um jejum sincero a Deus, o quanto de problemas essa cidade acaba indo por água abaixo. Muitas situações de depressão, amarras financeiras, setas,
quantas situações seriam quebradas mediante também a essa atitude de arrependimento, um jejum sincero. E agora a gente vai falar sobre oração. Oração é uma ferramenta também muito utilizada, tem que ser muito utilizada pelo cristão. O diabo ele já coloca a mão ali no jejum, porque sabe o que aconteceu ali em Mateus 17:21, do menino endemoniado. Jesus adverte: essa casta só sai mediante ao jejum e oração. Então são ferramentas que o cristão deve utilizar, são meios de consagração para o sobrenatural de Deus. Você possa ser uma ferramenta nesses tempos de dificuldade. A oração se refere mais ao diálogo, uma conversa, onde portas se abrem, esse acesso de comunicação. Então a gente vai lá para Marcos 1:35, já vai ver algum episódio sobre a referência, a maior referência que a gente pode ter, Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. Jesus os instruiu: vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Senhor Deus, mais uma vez, sua presença, nunca é demais orar, Senhor Deus, dialogar contigo e pedir a sua direção, pedir que o Espírito Santo esteja guiando a temática da sua oração. Não podemos negligenciar a oração para ministrar a sua palavra, Senhor. Que os irmãos possam receber essa ministração, que os corações possam ser abertos, Pai. Assim, Senhor Deus, como as portas se abriram e muitas vidas foram salvas, Senhor Deus, a gente vê isso no relato de Paulo e Silas na prisão, louvando, adorando, orando ao Senhor, e o nosso coração, a porta do nosso coração, se abra, Senhor Deus, para que a Sua palavra entre, que possamos entender, compreender e ser direcionados mediante ela. Essa oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesse texto, a gente já consegue ter dois ensinamentos práticos. Jesus saiu no meio da escuridão, na madrugada. Ele precisava de um lugar deserto, um lugar de intimidade, um lugar onde ele pudesse dialogar com o Pai e ser reabastecido da presença do Espírito Santo, da presença de Deus sobre a nossa vida. Então é necessário que o cristão também tenha esse momento, esse lugar. Então por isso que tem muitos filmes que fazem sucesso. Quarto de guerra, quarto de oração, são lugares que precisam ser instaurados dentro da sua casa ou dentro de um ambiente propício para que você busque essa direção, esse direcionamento. E através desse lugar deserto, esse lugar de intimidade, onde seremos direcionados. Logo após onde os discípulos acham Jesus já tem um direcionamento. A gente precisa ir para os arredores, pregar, porque foi para isso que eu vim. Então, através desse momento de intimidade, a gente não perde o foco, a gente consegue se manter no propósito. Jesus tinha um propósito bem estabelecido, bem específico, assim como nós também temos. Então é mediante a oração, mediante a consagração, mediante esse momento de intimidade onde seremos direcionados, orientados por Deus para que a gente possa viver o dia da maneira correta. Então ele se levanta muito cedo para preparar o seu dia. Ele não faz isso escrevendo no papel tudo aquilo que ele deve fazer durante o dia. Não, ele pega e ora.
Agora eu me esqueci de um cristão famoso, mas ele disse que se ele não gastasse as 3 primeiras horas orando, todo o seu dia estaria arruinado. Então esse é o valor da oração, da busca antes do dia começar. Porque através desse momento de intimidade, antes do sol raiar, onde ele fazia, é claro que você pode fazer isso um pouco mais tarde, mas você precisa ter intimidade com Deus logo no abrir dos seus olhos, para que o seu dia seja um dia abençoado, direcionado, onde você vai saber realmente qual é a direção, qual a orientação que Deus quer, para que você faça tudo aquilo que Ele tem para você. A gente vai ver outro momento, Marcos 14, 32 a 36. Jesus vai estar num momento de angústia, de medo, no jardim do Getsemane. 14, 32 a 36. Então caminharam para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste, até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante, e prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Então, diante de situações de extrema angústia, onde a gente perde um pouco a direção, onde a gente consegue ver um cálice, a gente não quer esse cálice, assim como Jesus também não queria. É através da oração que a gente consegue encontrar consolo, amparo, resposta, também fortalecimento. Então, quando o medo, as angústias, as emoções estão tomando o controle da nossa vida, é através da oração, através desse momento, onde a gente consegue reorganizar tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente consegue, assim como no versículo anterior, no texto anterior, a gente consegue manter o foco daquilo que é a nossa missão, que é o nosso propósito. A oração, ela causa esse efeito eficaz. Não podia deixar de mencionar também 3 textos muito conhecidos sobre oração. Algumas mulheres também têm acesso a uma oração, uma mulher que fez oração, estava angustiada e para ela não tinha mais perspectiva de acontecer ali o nascimento de um filho. E a gente vai falar sobre Ana, 1 Samuel 1, 9 e 10. A gente vai relembrar também um pouco de história, sempre bom. Ela desprezava, ela tinha ali uma certa rixa. Na verdade, a outra mulher tinha rixa com ela porque ela tinha filhos e ela até então não. 1 Samuel 1, 9 diz assim: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes concederes um filho homem, então prometo que lhe dedicarei a ti, Yahvé, Deus, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então ele imaginou que ela tivesse embriagada. Ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada?
livra-te do teu costume de beber vinho. Ana replicou com essas palavras: Oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar da minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois, estou muito triste e desesperado. Então Eli lhe disse: Vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. A gente conhece um pouquinho antes, os irmãos vão saber, vão relembrar ali, o que afligia ela era justamente a outra esposa jogar na cara que ela não tinha filhos, e naquele contexto, e até hoje, o filho é muito importante para a mulher, e ainda mais naquele contexto, o homem ocasionava ali a proteção, viviam em clãs, tinha uma segurança, né? Cada dia que a família tinha um filho, era uma família mais forte, mais segura, e não proporcionar segurança, de certa maneira indireta, era um peso que ela carregava. Então, diante dessa impossibilidade, ela foi tomada de uma ira, entre aspas, santa. Ela não se contentou, ela foi buscar diante do Senhor. Ela não estava levando o desaforo para casa, ela estava levando o desaforo para Deus, para quem resolve esse problema. Seu ventre estava cerrado, mas ela estava orando para Deus, tem todo o poder de abrir o ventre. E assim como a oração age no campo da impossibilidade e fez com que o impossível se tornasse possível, ela teve essa fé. E ela mudou até mesmo o julgamento errôneo do próprio sacerdote. O sacerdote, a primeiro momento, julgou que ela estava embriagada, e tamanho era a dor, o sofrimento, e palavra alguma era emitida pelo som. Ela possivelmente não queria nem recitar tudo aquilo que era falado para ela. Ela não queria recitar as palavras que a magoavam. Mas, diante de Deus, uma oração silenciosa, diante de momentos de muita dificuldade, às vezes palavras não podem sair do coração, mas uma lágrima vai representar tudo aquilo que é aquele momento que você está passando. Um grito, um choro, palavras balbuciadas, palavras que não saem da boca, assim como Ana, nesse exemplo de Ana, fazem no nosso momento um momento parecido com o dela. Então, nesses momentos, com um coração sincero, onde a gente derrama a nossa alma, assim como Ana fez, e acredita no impossível, a gente consegue mudar e mover esse campo de impossibilidade por causa da oração, por causa de um Deus que age no impossível, no campo das impossibilidades. Então, existem coisas na nossa vida que só podem ser mudadas através da oração. Assim como Ana acreditou e pôde vivenciar essa experiência, você também é capaz de vivenciar. As situações na sua vida só vão mudar mediante oração, mediante uma confissão sincera, um derramar da sua alma. Um segundo momento, uma segunda história, onde a gente vê a mudança através de uma oração, de um diálogo com Deus, é do rei Ezequias, com o servo de Senaqueribe. Então, o servo, ele vai lá atormentar o povo de Israel. Existe um cerco em volta de Jerusalém. A Síria, até então, um reino muito poderoso, tinha tomado todas as civilizações ao redor, todos os povos estavam submetidos a ele. Então, ali é proferido algumas palavras de desencorajamento, que eles não eram capazes, e de fato, eles não eram capazes. Mas o rei Ezequias não deixou por isso mesmo. Ele clamou aquele quem poderia resolver. Naquela situação, já cercado, uma falta de comida, falta de armamento, falta de estratégia, onde estava encurralado, não podia nem sair da sua própria cidade, ele orou a Deus. Ele fez, através também, por exemplo de Ana, derramou o seu coração. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, 2 Reis 19.
15. 2 Reis 19, 15. Em seguida declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: Ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas, a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado sobre os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram, de fato, deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: Ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Então, naquele momento, um rei consegue a vitória sem colocar a mão na espada. A história continua. Um anjo do Senhor é responsável por matar 185 mil assírios. Apenas um anjo. Porque o rei Ezequias teve a humildade e a sinceridade do coração de entender que não havia mais saída humana para aquela situação. Apenas o Deus do impossível poderia intervir. E ele interviu. Mandou o anjo e fez com que aquela oração fosse ouvida e respondida. E o terceiro exemplo a gente viu sobre Ana, a gente viu sobre o rei Ezequias, e o terceiro exemplo, a igreja do Senhor, lá em Atos 12, 1 e 2. Vai falar sobre um apóstolo que estava aprisionado e a igreja orando a respeito. Versículo 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. Matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas às 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: Levanta-te depressa. Em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo continuou: Veste a tua roupa e calça as sandálias. Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: Põe a tua capa e segue-me. Aqui já um texto do Novo Testamento, do mesmo princípio, oração. Herodes, uma figura representativa de Satanás, o anticristo, está no poder, assim como alguns poderosos da nossa política assumem o papel de adversários de Cristo, ser contra a verdade. A gente possui governantes, já passou governantes, existem governantes atuais. A Bíblia já menciona que existem anticristos no mundo que são contra Cristo, são contra a verdade e maltratam aqueles que seguem a Cristo e seguem a verdade. E aqui é mais um exemplo onde mandou matar Tiago por ver que agradava os judeus, mandou prender a Pedro
para que depois o executasse. Pedro, interessante é que ele está desesperançado. Não existe mais esperança para Pedro. Pedro, mesmo diante da prisão, ele consegue dormir entre dois soldados. Você sabendo que qualquer momento, qualquer dia, você poderia morrer, provavelmente você não dormiria bem, mas Pedro estava dormindo. Não estava com a esperança. Ele não estava com os lombos cingidos. Estava sem suas sandálias, estava sem a sua capa. O anjo teve que ditar tudo aquilo que ele teria que fazer. Isso está acontecendo também com a igreja no contexto global. A gente está aceitando que anticristos nos aflijam. Está aceitando ser maltratado por essas pessoas que agem mediante as hostes espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas existe uma influência espiritual sobre essas pessoas que nos afligem e que a gente aceita. Mas que a gente possa tomar a atitude de Ana e se posicionar de maneira que, se não, eu vou estar preparado. Eu não quero isso para a minha vida, eu vou estar com ombros cingidos, eu vou ter esperança. Assim como a própria igreja primitiva tinha esperança e orava fervorosamente para que Pedro saísse da prisão, isso aconteceu? Não se consegue acompanhar? Mas até alguns dentro da igreja, falavam que não era Pedro, estava lá fora, era o anjo dele. Mas que a igreja possa se posicionar em oração fervorosa para que a gente possa sair desses Herodes que nos aprisionam, que nos maltratam e que nos matam. Isso não no sentido físico, mas no espiritual. Muitas pessoas estão num relacionamento aprisionado. Um relacionamento que não está fluindo, mas não se posiciona, aceita, não busca uma resposta em oração. Alguns estão aprisionados no âmbito financeiro, mas aceitam. Ao passo que a medida correta era orar para que você saia dessa crise. Então, Satanás, através de Herodes, conseguiu isolar Pedro. Ele estava desesperançado, dormindo, tinha aceitado a derrota, mas a igreja, os irmãos, possam não aceitar essa condição. Teve uma frase que o Rodrigo falou semana passada que para que a gente tenha uma vitória, uma cura, a gente piora. Isso aconteceu com Pedro. Pedro estava honrando a Deus, pregando, ensinando a palavra, foi preso, piorou. Ao invés dele se fortalecer na oração, na comunhão, na intimidade com Deus, através da oração, ele deixou por isso mesmo. Mas a vitória foi alcançada por causa do fruto das orações que estavam acontecendo ali na igreja primitiva. Então, os irmãos possam acreditar no poder da oração. Assim como a igreja primitiva orou e muitos sinais aconteceram, muitos prodígios, a igreja foi tomada no Pentecostes, a igreja de hoje não pode aceitar que isso ficou no passado. Existe uma linha dentro da igreja evangélica que os dons cessaram, mas a gente não acredita nisso. Os dons estão em pleno vapor, só basta que a gente busque. Então, a luz que brilhou na prisão, através do anjo, que pôde ocasionar a libertação, a luz da palavra, ela brilha em todos os corações, independente de onde você esteja. Se você se vê hoje aprisionado dentro de uma cela, fria espiritualmente falando, saiba que Deus pode enviar um anjo, pode até mesmo enviar Jesus para te tirar de lá. Ele não está preocupado em quantos soldados estão te guardando, em quantos principados, dominadores ou influência do mal esteja te aprisionando. Ele é capaz de soltar, de fazer livre completamente. Até as portas da cidade se abriram para Pedro. Não foi apenas a prisão, mas a porta abriu automaticamente.
Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Ou em algumas versões, coisas grandes e ocultas que não tem conhecimento, que não tem acesso. Davi também, ele vai falar sobre alguns ciclos de oração. Salmo 119, a gente chega um pouco cansado no final dele, às vezes algumas coisas passam batido. Salmo 119, 164. 7 vezes no dia te louvo, pelos juízos da tua justiça. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. 7 vezes ao dia te louvo. A religião islâmica tem 5, Davi tinha 7. 7 momentos em que ele louvava, tinha intimidade com Deus. Salmo 55:17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. A gente falar rapidamente aqui sobre os 7 horários. E o primeiro, a meia-noite. A meia-noite acontece lá no Êxodo, um acontecimento sobre os primogênitos. Então a meia-noite significa a abertura para o dia seguinte, no nosso calendário. Então a Bíblia também vai abordar sobre essa temática. Êxodo 12:29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, e se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então a saída do povo do Egito aconteceu à meia-noite. Efetivamente, em outro horário, mas se iniciou à meia-noite. Mateus 25:5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ou em algumas versões, no meio da noite, a saber, é a meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, e tendo ele partido, e recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Então esse é o primeiro ciclo, a meia-noite. A gente vê também em Atos 16, 25, 26, Paulo e Silas na prisão, era meia-noite também, estava acontecendo ali o louvor, a adoração, a oração, para que Deus intervisse na situação. A segunda hora, 3 da manhã, um horário que é mais sensível espiritualmente. Alguns irmãos têm uma experiência mais consolidada às 3 da manhã, parece que algumas coisas esquisitas acontecem às 3 da manhã. Mas também na Bíblia existem relatos sobre esse horário. Mateus 14:25 vai dizer que Jesus andou sobre as águas, 3 da manhã. Então é um momento de sensibilidade no mundo espiritual. Existe uma busca de poder. O mundo espiritual age de maneira diferente às 3 da manhã. Então é um momento de você buscar poder e presença de Deus. A terceira hora, 6 da manhã. Salmos 113:3. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Eterno. Excelso, ou sublime, é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas? Então aqui, às 6 da manhã, ao romper da aurora, era o início do dia ali do povo judeu. Então eles marcavam esse horário inicial como um horário de louvor e adoração a Deus. E estava iniciando ali o dia com o nascer do sol. A quarta hora é um horário de romper com a crítica. 9 da manhã foi o horário onde o Senhor Jesus foi crucificado. Marcos 15:25. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Então ali Jesus foi escarnecido, foi humilhado, teve acusações, as pessoas zombaram dele, disseram palavras que não convinham,
E assim também na igreja primitiva, em Atos 2, quando acontece o Pentecoste, acontece às 9 da manhã. Pedro vai ter que intervir, porque também tiveram acusações, humilhações, caráter pejorativo, para desacreditar na sobriedade das pessoas, mas Pedro falou assim: pessoal, são 9 da manhã ainda. Então 9 da manhã é um horário onde aconteceu esses dois acontecimentos aqui: a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo e o dia do Pentecostes, onde o pessoal pensava que a igreja estava embriagada. É uma hora de romper com as críticas, com as humilhações. A quinta hora, ao meio-dia, é uma hora de expectativa, de clamor. Atos 10, 9, vai falar de Pedro. Mas assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Paulo, ele tem a experiência com Jesus no caminho de Damasco também ao meio-dia. Então, meio-dia é o horário onde começa, vamos dizer assim, uma nova história sobre a nossa vida. O sol está bem em cima e a nossa sombra já vai traçar um novo caminho. Então, ali é um momento onde tem acontecimentos, pessoas morrem também ao meio-dia. Então, o mundo espiritual se movimenta também ao meio-dia, a mortandade que assola ao meio-dia. Então, é um horário também de muita expectativa e de muita atenção, de clamor. Ao meio-dia também, vai dizer em Mateus 27:45: então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 da tarde, Jesus clamou com forte voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então ali Jesus inicia a batalha contra todas as hostes espirituais. Colossenses 2,15 não vai falar sobre horário, mas vai falar que Jesus destronou todos os principados, potestades e os reduziu ao escárnio. E a gente acredita, eu acredito, que tenha se iniciado ao meio-dia. E a sexta hora, a gente viu que foi da meio-dia às 3 da tarde, foi a hora de vencer, onde Jesus realmente vence o poder das trevas, vence o pecado, vence a condenação, destrói e dissipa todas as trevas. Então a gente percebe também que alguns acontecimentos de cura acontecem. Atos 3, 1 a 10 vai falar de Pedro e João no sacrifício do templo que acontecia às 3 da tarde, a cura do aleijado. Elias, no episódio com os profetas de Baal, onde faz fogo do céu descer e consumir o holocausto, também 3 da tarde. E Cornélio, clamando e intercedendo a Deus, um Deus que ele não conhecia plenamente, faz também às 3 da tarde. E a sétima e última hora, o último ciclo, 18 horas, o final do dia. É um momento de adoração, de gratidão. A gente já leu os Salmos também, que vai falar sobre o pôr do sol. Então a gente precisa entender que existem esses ciclos. É cansativo fazer. São 7 momentos do nosso dia, né? Começando à meia-noite, para quem começa à meia-noite, ou aqueles que querem dormir um pouco mais, vai fazer, mas vai ter que acordar desde da manhã, é um horário que todo mundo vai estar dormindo, mas todo mundo vai ter que despertar se quiser fazer os 7 ciclos. Mas Jesus também vai orientar a importância da oração e a importância de entrar no quarto e fechar a porta. Isso significa fechar a porta do nosso coração. Muitas vezes, quando a gente se depara num momento de intimidade, a gente não fecha a porta do nosso coração. E Satanás está fora dele, porque já somos salvos, tentando nos atrair para tudo aquilo que vai acontecer durante o dia. Então ali a gente às vezes já vai orar rapidinho para terminar e fazer alguma coisa. Necessário fechar a porta do nosso coração. Então, alguns momentos que vão tirar o nosso foco, a gente precisa sempre relembrar desse texto, de fechar algumas portas e abrir outras. Algumas pessoas, alguns cristãos, em alguns momentos da vida, eles fecham a porta da confissão.
eles não confessam mais sinceramente que erram, eles não se arrependem mais. Ao passo que a gente tem que, quando temos essa virtude em dia, devemos pegá-las, guardá-las no nosso coração, fechar, para que Satanás não roube nosso arrependimento sincero, nossa confissão. Então, há momentos em que a gente deve abrir e fechar a porta. Quando nos falta a virtude do arrependimento, é necessário abrir. Mas quando a gente já tem, é necessário fechar. Assim também sobre outras características, arrogância. A arrogância não deve estar dentro do nosso coração. A gente deve abrir nosso coração para que seja expulso, através da palavra de Deus que ilumina e traz luz para o nosso coração. Isso vai clarear todo o ambiente, de maneira que tudo aquilo que não está de acordo com a palavra é revelado. A gente tem a condição de expulsar tudo aquilo que fere o caráter de Deus. 2 Reis 4:3 talvez seja o início desse ensinamento. Vai dizer: então ele ordenou, vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas, vazias, tantos quantas puderes recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti, de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim, ela se foi, trancou-se em casa e com seus filhos e começou a encher as vasilhas e eles esvaziam. Então aqui é aquela viúva, o profeta chega na casa dela, dá o direcionamento para ela fazer, ela cata, mas é necessário fechar a porta. E nesse ato, fechar a porta, quando a gente fecha a porta, é onde Deus age, é onde a unção de Deus se multiplica em nosso coração, em nossa vida. Então que os irmãos possam ter em mente, à luz da palavra, todos esses ensinamentos que eu tentei passar aos irmãos, os 7 ciclos, as 3 experiências, 2 no Velho Testamento, com Ana, com o rei Ezequias, com a igreja primitiva, os horários que acontecem ali, alguns acontecimentos, alguns modelos. Os irmãos possam descobrir cada vez mais o poder da oração, do jejum, da palavra de Deus na vida dos irmãos. Amém? Senhor Deus, graças te dou por mais esse momento. É com muita alegria, Senhor Deus, que estou aqui, Senhor Deus, responsável por ministrar a palavra. O Senhor sabe que foi difícil essa madrugada. Não dormi bem, foi através da busca da sua palavra, onde já aconteceu alguns ataques. Mas o Senhor é misericordioso com a minha vida e fez com que a palavra não se perdesse. Os irmãos possam entender essa palavra, colocar em prática, jamais, Senhor Deus, se esquecer de fechar a porta do coração para que o Senhor multiplique a sua unção nas suas vidas, Pai. Que a sua palavra possa iluminar cada vez mais os corações, a mente, para que possamos, Senhor Deus, aprender dia após dia como te amar mais. Se possível, Senhor Deus, nos ajude, Pai. A gente não consegue se não for o Senhor. Por favor, Senhor Deus, que o Senhor tenha a misericórdia em nossas vidas e nos ajude a te amar mais, a te conhecer mais, mesmo diante das dificuldades de compreender tudo aquilo que o Senhor, através de palavras humanas, tentou colocar na Bíblia, Senhor Deus, através de servos. Que possamos, Senhor Deus, através do Espírito Santo, ter o direcionamento correto, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, ter uma vida que lhe agrade. A oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.